Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um domingo de estudo, de reflexão, de conversa. Vamos mandando alguns aviõezinhos para os nossos amigos participarem. Bom dia, Rosa. Mais um domingo que estamos aqui juntos. Vamos aguardar mais uns minutinhos. O convidado desta manhã já está aqui com a gente, nos prestigiando. Bom dia, Jane. Bom dia, Carol. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar o nosso convidado para participar da live com a gente e a gente já começa, tá joia? Bom dia, Fulano. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Roberta. Que temos você aqui com a gente. Eu que agradeço. Um ótimo domingo a todos. Que esse domingo seja de muita paz, de muita luz e que as reflexões da manhã possam nos auxiliar nos nossos estudos na nossa vida, né? Que assim seja, é isso mesmo, esse é o nosso objetivo, né, Aloysio? Levar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de troca de experiência e de ajudar as pessoas na evolução rumo ao progresso moral e espiritual de todo mundo. É esse o objetivo, entregar uma sementinha para cada um, né? Então vamos fazer eu vou fazer a prece inicial e vou deixar a final para você, pode ser? Pode ser assim. Então tá joia. Então eu gostaria de convidar todos que estão assistindo a live nesse momento, ou que vão assistir depois, para que se sentirem confortáveis, fechem seus olhos materiais e abram os olhos espirituais. Mentalize algo de paz, de amor, algo que lhe dê prazer, um cheiro, uma música, uma pessoa. E com esse sorriso nos lábios, com essa sensação de bem-estar, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e vamos agradecer por mais uma oportunidade de aprendermos. Que os nossos mentores, bem como os mentores da nossa casa espiritual, se façam presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que o nosso domingo de manhã seja muito abençoado. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou me apresentar para as pessoas que entraram através do seu perfil e depois você se apresenta e a gente já começa o nosso diálogo, pode ser? Perfeitamente, tranquilamente. Pode ir. Tá joia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou uma das coordenadoras do Centro Espírita Irmão Oscar, que nossa sede fica na cidade de Campinas, São Paulo, eu falo de Paulínia.
Eu tenho 43 anos, sou professora de educação infantil, estou aqui na sala da minha casa, tenho os cabelos castanhos, um pouco de luzes, um pouco claro, meus olhos são castanhos, minha pele é morena, e é com muita alegria e satisfação que nós, em nossa casa, recebemos uma pessoa tão importante, tão rica em conteúdo, que tem um monte de coisa no seu canal que nos faz aprender, nos faz crescer. Uma das pessoas que, assim que nós tivemos contato com o mundo virtual, com esse nosso novo centro espírita virtual, sempre nos recebeu muito bem, nos encheu de carinho, de atenção, mostrou um monte de gente que acompanhou e que fez live com a gente, que é o Aloysio. Então, a nossa casa tem muito a agradecer, ele é muito importante no crescimento e na evolução da nossa casa como virtual, que a gente não era muito perdida, não sabia. Quem me orientou a começar foi o Bom Chiquinho, mas pessoas importantes como o Aloysio fez toda a diferença nesse nosso início de caminhada. Então, é uma honra para a gente tê-lo aqui no nosso canal. O Roberto ficou até constrangido com as suas palavras, mas eu não sou tudo isso, não. Como o Lucas Gabriel diz, né? Ele é um simples papagaio. A gente, na verdade, serve só de instrumento, né? Quando a gente percebe que tem algum perfil que está querendo fazer algum trabalho, a gente dá todo o estímulo, todo o apoio, né? Porque a gente também teve dificuldade lá no início, né? Bom, deixa eu me apresentar para aqueles que não conhecem. Meu nome é Aloysio Sônego, eu falo aqui da cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo também. E nós temos esse canal já praticamente há um ano, Reflexões.Aloysio, onde nós estamos fazendo lives de segunda a sexta, às 22 horas, sempre levando uma mensagem do livro de Jerônimo Mendonça, né, conhecido como Gigante Deitado. Então, Jerônimo é o mote do nosso projeto especial, né? Um querido amigo que nós tivemos a oportunidade de conhecer, e nós estamos fazendo leituras sempre de segunda a sexta às 22 horas dos livros, das mensagens que o Jerônimo trouxe para nós. Então, eu queria aproveitar também para cumprimentar umas pessoas que estão sempre conosco, como a Clara, a Carol, a Ana, e alguns amigos estão sempre conosco acompanhando a nossa live. O tal de Bom Chiquinho entrou, né? Você conhece um tal de Bom Chiquinho? Ah, eu conheço. Que por sinal é o Luiz, né? Um querido amigo também do coração. Por acaso é meio parente seu, né? Ele é meu sobrinho. Por acaso é engraçado isso, né? Não há acaso, a gente sabe, né? E o Luiz é um querido do coração também, que nós tivemos a oportunidade de já fazermos uma live lá, sobre quando a gente falou sobre as parábolas, né? Que ele fez aquele projeto maravilhoso. E cumprimentar também o nosso querido Ari, que está chegando aí também agora, fora os outros companheiros que já acompanham o seu canal também, né? Que a gente não conhece, mas convida para estar conosco também, sempre nas nossas lives. Roberta, já entro no tema? Nós colocamos um tema bem desafiador, né? Que chama Anjos e Demônios. Eu acho que uma das primeiras palavras que a gente aprendeu a falar ou escutar desde muito pequeno foi sobre demônio, né? Para alguns a gente não pode nem falar essa palavra, o chifrudo, né? Mas nós temos muitas denominações do que é e do papel dele. Em alguns momentos eu acho que ele acaba sendo fundamental, mas em outro ele pode nos levar a uma obsessão muito grave, né? Então, precisávamos de falar e hoje estamos aí com esse tema desafiador. Mesmo hoje falar sobre anjos, né? Porque a gente tem uma visão de anjo que é aquele loiro dos olhos verdes, de cabelo enroladinho e asas, né?
E aí, quando a gente encontra o nosso mentor, que pode ser o nosso anjo da guarda, ele não é desse jeito, a gente chega a não querer ele, porque ele não é o loirinho dos olhos verdes do cabelo cacheado. Então, falar sobre esse tema é algo muito importante e fundamental dentro da nossa vida como ser humano. Eu acredito que, independente da religião que a gente tem, falar um pouco sobre anjos e demônios é bem importante, bem interessante. Então, só falando aqui que o Herculano disse que ele teve que conhecer o Jerônimo também. Que bom, Herculano. Se quiser, então participe conosco das nossas lives de segunda a sexta. Roberta, para a gente falar de anjos e demônios, a gente tem que se basear sempre em 2 livros que são fundamentais, né? O Livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec, e O Céu e o Inferno. Tá? O Céu e o Inferno, na verdade, a denominação maior seria a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Quando a gente parte para o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, nós vamos encontrar na pergunta, na questão 128, Kardec faz uma série de perguntas à equipe do Espírito de Verdade. Então ele faz assim, a pergunta 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Ou seja, são seres criados de forma especial. Deus criou, por exemplo, nós humanos e criou os anjos, os arcanjos, serafins, como seres especiais dentro da criação? E a resposta é muito simples e objetiva. Ele diz assim, não, esses são os espíritos puros, os que já se acham no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. A palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral, entretanto se aplica frequentemente a todos os seres bons ou maus que estão fora da humanidade. Disse bom ou mau anjo, o anjo de luz ou o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Não a tomamos aqui na sua boa acepção. Então vejam, Deus então quando criou os espíritos, que a gente sempre diz, nós somos criados todos simples e ignorantes. Então, num determinado momento, Deus falou assim, vou criar uns seres especiais. São os anjos, arcanjos, serafins. Ou vou criar, então, espíritos só para praticar o mal. Concorda que Deus aí não seria bom e justo? Porque criou espíritos diferenciados? É que, na grande verdade, nós estamos pensando na nossa singela evolução. Não estamos habitando a segunda classe dos planetas, que é um planeta de provas e expiações. E habitando um planeta de provas e expiações, nós já passamos pelo planeta primitivo, por mundo primitivo. Então nós estamos muito longe desses seres que foram criados anteriormente a nós e que já conseguiram evoluir pelo trabalho, pela dedicação ao bem, que atingiram essa escala evolutiva. Nós conseguiremos sim um dia chegar à escala angélica, à escala de um anjo, de um arcanjo, de um serafim. Para isso vai depender de muito trabalho e dedicação nossa. Então Deus não criou aquele ser privilegiado lá atrás e tampouco criou, né, como a gente às vezes costuma ver naqueles desenhos, né, se você tem um anjinho de um lado e o diabinho do outro, um dando bom conselho e o outro dando mau conselho. E Deus também não seria justo o suficiente para criar espíritos tão focados ao mal. Quer dizer, perdidos. Aqueles foram criados para só praticar o mal e não vão ter condição de progredir e evoluir. Vai muito da afinidade espiritual de cada ser. Do trabalho. Por exemplo, só se a gente analisar aqui no nosso planeta Terra. Simplesmente assim. Nós vamos encontrar espíritos que trabalharam muito em prol da humanidade. Como a irmã Dulce, por exemplo. Fez um trabalho incrível. Encontramos também pessoas aqui vivendo na Terra que praticam o mal constantemente.
Então vejam, se nós temos oposição de uma irmã Dulce, um espírito tão angelical, com tanto desprendimento, fazendo bem para tantas criaturas, nós encontramos pessoas que ainda matam, que roubam, que fazem as maiores atrocidades do mundo. Então nós vamos encontrar nessa dicotomia de seres a essência divina, porque mesmo aquela pessoa, aquele bandido que já praticou toda a maldade possível, ele não vai ficar perdido para sempre. Um dia ele vai se encontrar, um dia ele vai conseguir atingir um grau de evolução, atingir a condição angélica. Assim como uma irmã Dulce, que já está degraus acima nessa escala evolutiva. Então eu penso que taxar pura e simplesmente que Deus teria criado um anjo, um arcanjo, um serafim e uns diabos, demônios, coisa e tal, para praticar somente o mal, seríamos pensar que Deus seria totalmente injusto, totalmente fugiria da essência divina, não é? Pode falar um pouco, senão só eu falo. Não, eu acho que esse começo seu foi fundamental, né? Porque começa assim, nós podemos ter muitas dúvidas, ler muitas coisas, que ninguém é proibido de ler nada, mas a nossa base é o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, como eu leio o que eu gostaria de ler, o que eu gosto de ler, e tenho esses livros de cabeceira para tirar minhas dúvidas. E ele tirou a dúvida de uma forma muito perfeita e muito simples logo na primeira pergunta, quando se pergunta sobre anjos, né? E ele diz que eles estão numa escala mais evoluída do que nós, muito mais evoluídos, mas que às vezes para nós não. Nós às vezes tratamos o nosso anjo da guarda como um anjo, nosso mentor como um anjo da guarda. Tanto que algumas pessoas denominam ele de mentor e outros de anjo da guarda. E nós sabemos que os nossos mentores não estão muito mais evoluídos do que nós. Mas já tem o papel de estar ali, cuidando da gente, né? Nos orientando. Depois você passa a falar daquele desenho, que eu acho que é uma definição perfeita do anjinho e do demônio do nosso lado, porque eu acho que eles estão constantemente. Eles não foram criados anjos e demônios, mas eles existem. Um lobo bom e um lobo mau do nosso lado, e a gente escolhe quem a gente quer ouvir. Só que isso dá uma outra prova. Nós sabemos que tem os dois lados. E lá no fundo, nós sabemos o que é melhor a fazer. Às vezes a gente só finge que não sabe. Mas nós escutamos, somos intuídos no que é melhor a fazer, né? E a certeza de que nós somos únicos e que somos uma centelha divina. Então, a pior das criaturas, a pessoa mais ruim que nós temos aqui hoje no planeta Terra, ele foi amado, ele foi gerado e ele tem a centelha divina dele aqui. E nós sabemos que aqui encarnado, 99,9% das pessoas nem é completamente bom, nem é completamente ruim. Por conta do planeta que nós estamos vivendo. E tudo bem, é assim mesmo. A nossa luta é para ficar cada vez mais bom. Porque nós temos também o nosso lado ruim, o nosso lado que ainda está precisando de evoluir, está precisando de aprender. A gente sabe que ninguém vai dormir cheio de defeitos, escutar aqui alguma coisa no encontro dominical e no outro dia acordar bom, né? Não é isso que a gente espera e nem é esse o objetivo. Mas é de você ouvir algo diferente, de você perceber, entre todas as coisas, que Deus é perfeito. E que tudo está no seu lugar onde deveria estar. Então, assim, quando a gente pensa, anjos existem, existe demônio. Existe. Onde? Às vezes dentro da gente, né? É como nós vamos levar e fazer o nosso caminhar é que vai fazer a diferença. A grande certeza que nós temos é que nós somos criados todos iguais. E todos nós vamos ter a oportunidade de chegar no anjo. Mesmo a gente estando, às vezes, demônio,
Mas nós vamos ser anjo um dia, se Deus quiser. Eu lembro muito, Roberta, da questão 459 do Livro dos Espíritos. E a pergunta é muito clara e objetiva e a resposta, sem sombra de dúvida, né? Interferem os espíritos em nossas vidas? E a resposta, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, podemos dizer que são eles que vos dirigem. Então vejam, tudo é uma questão de sintonia, tudo é uma questão de afinidade. Porque a partir do momento que eu estou ligado a uma energia não tão boa, eu vou atrair, vou estar em sintonia e vou dar ligação fluídica e espiritual com aquela energia. Então, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações vão atrair para perto de mim bons ou maus espíritos. De acordo com o meu pensamento, é uma questão de afinidade. Vamos supor, uma pessoa que gosta de um determinado tipo de esporte, por exemplo, ela vai se reunir com pessoas que gostam daquele tipo de esportes. Uma pessoa que gosta no determinado agrupamento do estilo musical, vai se reunir com pessoas que gostam daquele estilo musical. Totalmente, um exemplo, vamos colocar uma questão assim, sem questão de generalizar, mas uma pessoa que gosta de música clássica e uma outra pessoa que gosta de uma música eletrônica. São situações totalmente diferentes. E tem pessoas que gostam de todos os gêneros musicais. Elas transitam por todos os meios, não é? Então, é tudo uma questão de sintonia e questão de afinidade. E como você colocou com muita propriedade, né? Todos nós trazemos dentro de nós dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. Qual que vai imperar? Aquele que eu alimento. Então, se eu trago bons pensamentos, se eu trago boas palavras, se eu trago um sentimento de paz, de harmonia, eu vou estar alimentando o lobo bom. Também, por outro lado, se eu estou uma pessoa sempre irritada, sempre reclamando, falando mal das pessoas, entrando numa vibe, numa energia assim deletéria, eu vou estar criando uma sintonia espiritual com espíritos desta mesma linha. E veja uma coisa que é muito importante. As pessoas às vezes acreditam, a pessoa morreu, virou santo. Né? Você já reparou isso, né? Quando você vai a um velório de alguma pessoa, as pessoas normalmente enaltecem o lado bom daquela pessoa. Mas que bom, né, que vão enaltecer o lado bom daquela pessoa, porque na verdade tem tanta... Ela não foi uma pessoa tão assim má o tempo todo. Enaltece o lado bom, mas não é isso que vai transformá-la num santo. Ela desencarnou, ela partiu para o plano espiritual, então ela virou anjo, virou santo. Não. Tem toda uma... Como é que eu falo? Tem toda uma escala evolutiva para você crescer, para você progredir. E a nossa vida aqui na Terra, ela é uma prova terrível, né? Que a gente pode dizer, para a gente vencer e domar as nossas más inclinações. E não é fácil. A gente tenta, consegue um dia, erra o outro, e aí vai de tropeços e tropeços, vamos caminhando, né? Eu vou te interromper um minutinho, porque essa parte de depois que morre vira anjo, chega a ser muito sério, né? Principalmente quando é criança. Porque eles acabam recebendo uma responsabilidade de... Então, eu sou a mais velha, nós somos 3 irmãos de idades parecidas, um morre, a família fala, então o que morreu virou anjo, e aí começa toda a família, tudo que precisa, pedir para aquele anjo. Só que aí as crianças começam a pedir para tirar nota máxima na prova. Por quê? Ele virou anjo, eu não sei o que eu pedi, e tudo bem, porque é isso que vai acontecer. Bom, minha família diz que meu irmãozinho virou anjo. Então eu vou... Aí joga toda a responsabilidade naquele irmãozinho. E olha que responsabilidade é dele. Aí não estuda na prova e quer tirar nota máxima, e se não tirou, a culpa é do irmão que virou anjo e não pôde ajudar. E aí começam outros acontecimentos na vida, aí se é um pouco maior, na adolescência, vou pedir para o meu irmão que virou anjo me ajudar a entrar naquele emprego. Aí, assim, por qualquer motivo não entrou no emprego, porque a gente sabe que tem outras questões aí,
Aí a responsabilidade é do irmão. A família começa a pedir a cura do vô para o irmão que virou anjo. E aí o vô não cura e morre, e a culpa é do irmão que virou anjo e não cuidou. Então, o quanto é sério nós acharmos que depois que morreu, é só morrer que você vira anjo. Né? Isso, não vamos tratar de religião, não vamos falar da nossa. Mas é bem de questões de vida. Como que você é que era uma criança, por exemplo, e assume a responsabilidade de uma família toda? Isso independente da religião. Então, o quanto é sério, às vezes, coisas que a gente fala e sem se dar conta do que está falando, da responsabilidade que está jogando para as pessoas que desencarnam, né? Então, acho que você foi muito bem nessa sua colocação e o quanto é sério essa reflexão de não achar que depois que morreu virou anjo. Às vezes as pessoas falam sem essa questão, né? Ah, morreu um bebezinho, então virou anjo, né? Como está dizendo. Na verdade, a gente que sabe, existe uma razão muito específica para as mortes, entre aspas, prematuras, né? Porque não são prematuras. Todo o desencarne ele é passado dentro de um preceito, dentro de uma organização reencarnatória. Então, o que acaba acontecendo? Se veio uma criança e viveu apenas 2, 3 dias que seja, tinha uma razão de ser dela viver 2, 3 dias. Talvez era um período que faltava para que ela completasse uma jornada evolutiva que faltou da outra encarnação. Ou até mesmo uma questão de prova para os pais. A gente não dá para a gente em doutrina espírita querer enquadrar tudo dentro de uma caixinha e falar, aconteceu isso, então é isso. O campo é amplo. Né? Não dá para. Uma das possibilidades pode ser que ela faltou um período para a reencarnação dela. Uma outra possibilidade é servir de provas para os pais. Então tem N situações. E eu lembro que você falou essa questão de passar na prova. Eu vi uma vez uma tirinha, se não me engano, acho que do Chico Bento, que o Chico Bento tinha que fazer uma prova no dia seguinte. Então ele ficou rezando, né? Ai, meu anjinho da guarda, me ajuda a passar na prova, me ajuda a passar na prova. Aí vem o anjinho lá do desenho do Maurício de Souza, né? Aquele anjinho, né, que a gente já conhece, cabelos encaracolados, e veio e trouxe um monte de livro para ele estudar. Então ele veio ajudar, ele trouxe o livro. Quer dizer, o que a gente tem que pensar? Quando a gente pede para os nossos protetores, para os nossos anjos de guarda, que seja, para nos auxiliar, para nos intuir, eles vão nos auxiliar a termos tranquilidade, paz de espírito para realizar aquela prova. Mas quem vai ter que estudar e fazer a prova somos nós. Isso que as pessoas têm que compreender. O anjo não vai responder a pergunta A, B ou C para você. A pergunta 1 é a alternativa C, a 2 é a B. Não. Mas ele vai te dar tranquilidade para que você tenha serenidade para responder com base naquilo que você estudou. Porque se você não estudar nada, não adianta achar que a espiritualidade vai vir e vai soprar na tua orelha como um ponto eletrônico. Não. Vai soprar assim, vai estudar. Vai estudar. Tá vendo? Faz a sua parte, né? Faz a sua parte. Se a gente fizer a nossa parte, nós vamos receber toda a tranquilidade possível para que a gente consiga realizar a prova. Agora, não adianta querer que, sem estudar nada, né, você chega lá, vou fazer uma prova, hipoteticamente, vou fazer uma prova de russo. Eu nunca estudei russo, como que eu vou passar uma prova? Né? Não tem condição disso. Você tem que fazer todo o estudo e a espiritualidade vai te dar tranquilidade para que você responda. Mas você tem também que fazer a tua sintonia. Não adianta você chegar lá todo esbaforido, chegar em cima da hora na prova. Não dá, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É isso mesmo. E outra coisa que você falou é a questão do porquê, né? Muitas pessoas perguntam, você é espírita? Sou. Então por que fulano teve um neném e morreu com 2 anos? Qual foi o motivo? Ele fez alguma coisa? E o quanto isso é claro, o quanto nós somos únicos e nossa história é única e que cada um é um motivo. Mesmo que seja um gemelar, corremos risco de um se encarnar por um motivo e outro se encarnar por outro. Porque é muito individual.
né? E um pouquinho atrás do que você falou sobre sintonia, que nós costumamos dizer que os opostos se atraem, e os opostos não se atraem. Ao contrário, porque eu não combino com aquela pessoa e a gente está junto. Não, as pessoas se completam. É diferente, traçam uma caminhada junto. Porque os opostos não se atraem. Você não atrai para você alguém que tem um pensamento completamente diferente do seu. Uma afinidade. Eu posso atrair por uma questão de aprendizado, de evolução, porque faz parte da minha caminhada. Mas os opostos, ao contrário do que a gente pensa, os opostos não se atraem. A lei de atração, ela existe, ela é real, mas é pura afinidade. Do que? De várias coisas. Né? Nós acabamos de falar, não tem uma causa justa. Uma das mais lindas lições que nós aprendemos no Espiritismo é que nós somos todos filhos do mesmo Pai, mas nós somos cada um. Nós somos Exatamente. com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com o nosso progresso. Mesmo gemelar, da mesma placenta, cada um tem a sua história, um motivo por estar ali. Então, não são os opostos que se atraem. O nosso lobo bom e o lobo mau está na nossa vida e na nossa mente constantemente. Para todas as decisões, tem umas que o lobo bom já ganha direto. O lobo mau não consegue nem chegar perto. Mas tem outras que ele fica lá esperando uma oportunidade. O que será que ela vai fazer dessa vez? Quem será que ela vai ouvir dessa vez? Então, ele é uma luta constante de todas as situações da nossa vida. Então, ele está ali, eles estão ali presentes para as nossas decisões. É essa interferência da espiritualidade na nossa decisão. A gente não tem só anjos do nosso lado, só espíritos bons do nosso lado, ou só espíritos ruins. Mesmo, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, eles tinham os dois do lado dele. E mesmo um bandido, uma pessoa ruim, também tem os dois do lado. Também tem o lobo bom e o lobo mau, não tem dúvida disso. É só, cada um vai alimentando mais. Nós somos ali no meio termo, né? Nem tão Chico e nem tão um assassino de série, né? Nós estamos ali Sim. no meio. Mas a certeza de que a todo momento nós somos, não posso dizer colocados em prova, porque não é nada disso, é muito além disso, né? A todo momento nós somos acompanhados. E é o nosso livre-arbítrio que vai decidir. Não é Deus, nós não estamos nessa situação porque Deus quis assim, eu não estou aqui, você aí porque Deus quis assim. É outra história, né? São os nossos compromissos e as nossas responsabilidades que nós assumimos. Né? Então, porque Deus não está ali sentado com um caderninho, com um tablet, agora que a gente é mais moderno, né? Bom, deixa eu ver a Roberta. Bom, a Roberta não fez aquela preleção daquela manhã, então um pontinho negativo para ela. Não, eu acho que ele é muito além de um sentado numa cadeira de espuma de uns 5 mil reais com um tablet na mão. Eu acho que ele é muito além disso. E a responsabilidade, morreu porque Deus quis assim. Não, é muito além do que a vontade de Deus, é a nossa responsabilidade. Porque também, quando nós dizemos muito, porque Deus quis assim, porque tinha um anjo da guarda que ajudou, porque foi o obsessor, ou o demônio que fez ela fazer isso, tira o seu compromisso, tira a sua responsabilidade. Você passa a ser vítima e responsabiliza alguém. Ou Deus, ou o anjo, ou o demônio. É alguém que fez, menos eu, né? E não é essa a real situação. Nós precisamos de cada vez ter mais certeza de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas o outro não quis. Problema do outro. Mas o outro não recebeu o meu abraço. Problema é dele. Mas eu agi como um anjo e ele agiu como um demônio. Então, a história é essa. Eu agi, você. E como ele reagiu? Bom, como ele vai reagir? Uma questão dele com ele. Então, essa preocupação essa mistura de você se preocupar com a sua atitude e não com a atitude do outro. Por outro lado, se preocupar com o outro como ser humano.
E aí que eu acho que entra aqueles 2 mandamentos para 3. Que não acho que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que eles são 3. Eu já conversei várias vezes com Jesus, tentando falar para ele que eu acho que são 3. E são individuais que te dão uma responsabilidade diferente. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Sim. Então, dá para dividir em 3 e te dar uma outra responsabilidade, né? Para de deixar a culpa do outro. Ah, não vou amar a mim porque ele não me ama. Ah, Deus nem se preocupa comigo, eu vou me preocupar com ele. Então, não tem essa questão de se Deus faz alguma coisa. Não, vou fazer por ele. Porque eu ouvi uma frase fabulosa essa semana, que Deus em momento nenhum falou me ame. Ele falou ame o próximo. E Sim. ame a você. E sempre, por outro lado, se você pegar o evangelho da primeira à última lição, ele só fala de amor. É o amor que ele fala para você combater o ódio com amor. O orgulho com amor. O perdão com amor. Então, ele é o amor, né? Então, agora eu vou parar de falar, senão eu também falo demais. Deixa para você falar. Nessa do amor eu vou chegar num ponto. Você estava falando do prisioneiro e tudo mais, né? Eu lembro que uma vez o Chico Xavier foi visitar um presídio. E aí ele chegou assim para o diretor, né, do presídio e falou assim: em quantos nós somos aqui? Ele se incluiu na coisa, né? Então perguntou assim, mas como assim? Mas seria por causa do quê? Como assim quantos nós somos? Então, ele falou assim que um prisioneiro é qualquer um de nós que já foi descoberto. Então que a gente fala assim, não, uma pessoa, por pior que ela seja, você vai falar assim, não, ele traz o lado bom dele. E se você analisar nas prisões, nas penitenciárias, quando uma pessoa está lá cumprindo pena por uma razão, né, que a gente que não está entrando no mérito, que levou a pessoa a estar lá, muitas pessoas o abandonam. A esposa, o filho, o companheiro de trabalho, todo mundo acaba abandonando, mas a mãe nunca o abandona. É onde ele estiver, a mãe vai lá fazer a visita para ele. Então o amor de mãe por aquela pessoa, que você possa colocar mais, né, perversa que ela tenha sido, ele traz dentro dele, recebe ainda aquele amor de mãe, que nunca esquece dele. Então isso eu acho tão bonito, porque aquela criatura, né, que ainda está tão enraizada ao mal, ela tem alguém que a ama profundamente, que é a sua mãe. Então, Deus traz esse amor por todos nós, né? Independente. E Jesus falou, né, muito claramente, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. Então, ele prefere ir atrás daquelas pessoas que estão errando, que ele fala no Evangelho, não são os bons que necessitam de médico. Ele não veio para os justos, ele veio para os perdidos, para aqueles que estão ainda, né, cumprindo aquelas jornadas tão difíceis da nossa vida. E a gente coloca isso com muita propriedade, até a Ana colocou aqui, né, transferência de responsabilidade, jogando muitas vezes no obsessor. E a gente coloca muitas questões assim muito interessantes, que já essa questão do obsessor, que aqui em Araraquara tem um centro espírita que faz reuniões específicas para a desobsessão, para o trabalho de desobsessão. E Dona Leia Fazan, que era dirigente desse centro, que hoje está no plano espiritual, ela comentava com muita propriedade que muitas vezes a pessoa chegava lá no centro por um processo obsessivo, passando por vários e diversos problemas. E passava pelo tratamento, palestra, passe, água fluidificada, tudo mais. Depois que a pessoa ia embora, eles iam para a reunião própria, né, do trabalho de orientação para os espíritos que chegavam lá. E quando ela chegava e conversavam ainda com aqueles espíritos que vinham trazer o relato porque estavam obsediando aquela pessoa, ela falava que ela ficava penalizada muitas e muitas vezes com o obsessor. Porque aquele coitadinho que chegou na casa espírita tinha
feito horrores para aquela pessoa. Tinha matado, tinha roubado a sua esposa, a propriedade, filhos, tinha feito horrores com ele. Então ali, imagina a dor de uma pessoa que passou por aquela situação. Então a gente, às vezes, quando vem numa situação de estar passando por um processo obsessivo, não dá para colocar só a culpa no... O obsessor, na verdade, é mais vítima do que algoz. É verdade. É verdade, é bem isso que a gente precisa de pensar, que não tem um lado só, né? Aquela pessoa que está ali como obsessor, na verdade, houve um amor muito grande e houve uma decepção muito grande. Porque se alguém te faz mal e você não tem sintonia nenhuma com aquela pessoa, você pensa assim, não esperava nada já dela. Então, deixa ela fazer. Agora, as grandes decepções é quando você nutre o amor, nutre um sentimento de carinho e aquela pessoa te decepciona. Então, nas grandes obsessões, por trás dela sempre houve um grande amor. Sempre eram grandes amigos, sempre ou eram mães, pai e filho, ou eram irmãos, ou eram melhores amigos. E é isso que traz uma obsessão muito grande, um ódio muito grande, essa sintonia que tinham, que um traiu a confiança do outro. E você falou sobre a questão de mãe. Eu nasci em família espírita, né? E todo domingo a gente fazia o evangelho no lar. E eu, muito pequena, quando aconteciam os grandes crimes, eu estudava na escola perto de casa, estava todo mundo rezando para quem morreu, e eu chegava em casa no meu evangelho no lar, minha mãe ensinava a gente a rezar para quem matou. E aí, eu sempre, aquilo me incomodava quando eu era pequena. Por que minhas amigas estavam todo mundo desejando a morte de quem matou e falando mal, e eu chegava na minha casa e tinha que rezar por ele? E eu perguntei para minha mãe por quê, e a resposta dela, eu carreguei pro resto da vida. Ela falou assim, sabe, filha, todo mundo está rezando por quem morreu. Mas quem está rezando por quem morreu? E você sabia que ele tem uma mãe, tem um pai, tem uma família que deve estar sofrendo e chorando muito? E eu tenho 10 filhos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu preferia escutar o noticiário que meu filho morreu do que meu filho tirou a vida de alguém. Nossa. Você é pequeno e não entende isso. Mas um dia, quando você crescer e você for mãe, você vai entender. E eu, muito antes de ser mãe, entendi o que ela falava e o que ela queria me ensinar. Então, para mim, sempre foi comum, sempre fez parte da minha rotina de domingo, rezar pelos assassinos. Porque minha mãe falava, eles têm mãe. E pensa como a mãe dele deve estar triste, deve estar chorando. Eu sou mãe, eu penso no mundo. Então, eu jamais vou esquecer essa lição e do quanto essas pessoas precisam da nossa prece. E aí ela falava, olha, todas as suas amigas estão rezando por quem morreu, mas ninguém está rezando por quem matou. Então é o nosso papel rezar por ele. E eu aprendi... Eu lembro que... Desculpa, pode falar. Imagina, eu aprendi essa lição e carrego ela para sempre, pro resto da minha vida. Eu lembro que quando a gente faz, nós encerramos a nossa reunião de segunda a sexta, né? A gente faz a prece final. E a gente sempre pede também pelos presidiários, né? Os nossos irmãos estão cumprindo pena. E uma vez uma pessoa do nosso que está sempre assistindo falou assim, Luiz, eu não entendi, porque eu não entendi, assim, eu não conseguia orar por aquelas pessoas que estavam cumprindo pena, como você falava. No começo era muito difícil para mim, depois eu fui aprendendo, eu fui compreendendo, né, que a gente tem que orar também por eles. E uma coisa que é interessante, que o Jerônimo, ele frequentava muito, ele ia fazer preleções na cadeia lá em Tuiutaba. E o pessoal levava lá, e ele falava para os presidiários que ele era tão prisioneiro quanto eles.
Eles, prisioneiros por uma situação, de uma situação específica, de um crime que teria cometido nessa encarnação, estavam na cadeia, né? E ele era prisioneiro por erros cometidos em encarnações anteriores, que ele estava preso a um leito de dor, a uma cama ortopédica. Então vejam que situação. Ele se equiparava aos presidiários, se colocava na mesma posição deles, só que, claro, né, enquanto ele podia sair, caminhar para todo lado, só que ele estava preso a uma cama, dependendo constantemente da ajuda de tantas e tantas pessoas. Então, claro que a gente não estamos aqui fazendo apologia do crime de forma alguma, muito pelo contrário, mas a gente fazer a oração por aquelas pessoas ainda que estão numa situação de dificuldade, né? Porque certamente, né, a centelha divina, como você disse, habita no coração daquele irmão. E um dia ele vai despertar para a luz, um dia ele vai se tornar uma pessoa da prática do bem, a prática de fazer a caridade e auxiliar a tantas e tantas pessoas. Essa nossa missão, que se estamos aqui hoje falando sobre esse assunto e tentando ajudar muitas pessoas num coletivo, que com certeza a nossa maneira, ao nosso jeito, também já prejudicamos um coletivo. Né? Quando eu penso na responsabilidade, por exemplo, de um professor de educação infantil, que é a posição que eu ocupo hoje, eu penso quanta responsabilidade e o quão é essa missão realmente de você transmitir o amor e algo de bom para aquelas crianças que estão ali indefesas. A criança da educação infantil, você pode fazer o que quiser, né? Você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. E o quanto isso, talvez lá atrás, de uma oportunidade que tive de fazer o bem, não fiz por elas. E agora estão ali, todos passando pelo meu caminho para que eu plante a semente do amor. Independente do pedagógico, independente da lição que eu vou passar, o meu entendimento é a minha responsabilidade. E a gente falando sobre anjos e demônios, a gente fica também pensando como surgiu, de onde surgiu. Aquele anjo dos olhos verdes, cabelo caracolado, pele branca, e onde surgiu aquele demônio que com um garfo na mão, né? E se eles existem dessa maneira. E aí, se você quiser responder, ou o que você acredita, ou como surgiu, ou o que foi que fez eles ficaram assim, se alguém pode ver um anjo assim, por exemplo, alguém pode ver um demônio em formato de capeta, né? O fruto do garfo. Então, aqui na verdade é o seguinte, no Livro dos Espíritos, a pergunta 131, Kardec faz o seguinte questionamento à equipe do Espírito de Verdade. Há demônios no sentido de que se dá esta palavra? E aí ele vai responder de uma forma muito ampla e abrangente. Se houvessem demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criados seres destinados eternamente ao mal e permanecerem eternamente infelizes? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem um Deus justo e um Deus mau, um Deus vingativo, que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde se derivou, significa gênio, inteligência, que se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade.
se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, aos quais que desconheceram os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitiam demônios. Mas é ilógico e contraditório que fazem da bondade um dos atributos essenciais de Deus. Supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. E ele vai continuar, né, dizendo assim, ó, os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejávamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão eles, partidários, certos do sentido que dava esse vocábulo? Não é sabido que a fórmula alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além do que se fornece essa passagem. Logo, após estes dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas tenham sido cumpridas. Na verdade, tem muita questão alegórica, tem muita questão criada, muito também na mente criativa de algumas seitas, de algumas religiões, mas significa assim, você fala assim, olha, então teria algum ser com essa forma, com esse formato e tudo mais, com chifrinho e tudo mais, o que a gente pode dizer? Que pode sim haver espíritos que estão num nível tão atrasado que acabam às vezes assumindo até uma forma animalesca. Por conta do seu espírito estar tão enraizado de uma situação tão inferiorizada que ele acaba até assumindo uma forma animalesca, mas que ele não está fadado a ter essa forma, essa vivência ao mal eternamente. Então, eu acredito assim, que tem toda uma razão por trás disso tudo, né, dessas formas que se imaginam, né, o anjinho de um jeito, ou o diabinho de outro jeito, né, um vermelhinho com chifrinho, com tridente, né, que nem se fala. Mas isso é um pouco da crendice popular, mas baseado em algumas crenças de algumas seitas e algumas religiões que trabalham nesse sentido. Mas que, na verdade, não há seres criados eternamente para o mal. Porque senão, como a gente falou no começo, Deus seria totalmente... seria contrário à lei de Deus, da justiça e da bondade de Deus, né? Eu acho que é isso mesmo. Tem a questão da palavra, do significado e do significado que nós damos, né? Então, para ser prático, nós percebemos que nós aqui somos uma cópia piorada, vamos dizer assim, do que acontece no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Então, nós poderíamos dizer assim, ó, que anjos, somos nós um pouco melhor, um pouco mais evoluídos. Como nós? Com as características que a gente acredita. Loiro, dos olhos verdes, branco, negro. Aquela pessoa que te faz bem, que te traz luz, que te traz paz. Essa seria a nossa versão hoje. E por que às vezes as pessoas acham que veem esse anjo loiro dos olhos verdes? Por dois motivos. A questão da nossa história social, onde o bom é branco, o ruim é negro. E por outra questão, os anjos são seres de luz. Então, talvez tenha começado nas pessoas que têm a mobilidade enxerguem essa luz e por conta de enxergar essa luz, materializaram ele dessa maneira. E tudo bem. Mas que fique bem claro que tem um pouco da nossa história social,
preconceito, misturado ao que é um ser de luz. E que esse ser de luz ele pode ser como nós imaginarmos. Por isso que muitas pessoas já viram antes do lado. Porque aquela pessoa, no momento que a gente estava vivendo, precisava de se sentir acolhida e protegida pelo mundo. Só que ela acreditava que ele só queria tinha nada. Então, ele já se mostrou para ela muito. Muitas pessoas já viram antes do lado. Aí nós vamos para o demônio. Bom, o demônio também é uma palavra, também é a nossa versão piorada. Isso ainda tem lá. E por que ele é negro? Porque ele tem um gato, porque ele é vermelho. Pelas mesmas questões. Pela questão cultural, nossa história sociocultural, negro tem a questão. Pela essência da pessoa, porque ele é um obsessor, ele é menos envolvido, ele vai vir com cheiro ruim, ele vai vir com maus traços. E às vezes ele tem tanta certeza que ele é ruim, e ele tem tanta certeza e conhecimento da maldade que ele vai fazer para o outro, que ele se apresenta para o outro como um demônio que a gente acredita. E isso é possível. Então, algumas pessoas já podem ter visto o demônio com aquela característica. Infinitas pessoas. Infinitas. Porque é assim que nós enxergamos alguém que nos quer mal. Ele, com a inteligência que nós temos, e eles têm também, eles são inferiores, eles são iguais a nós, como se fosse a inteligência divina brilhando mais ou menos. E essas que estão brilhando menos para se apresentar, gente, como eu quero ser mal, eu tenho ódio de você, eu não gosto de você, e para provar o quanto eu não gosto de você, olha quem eu sou. Mas ele não é demônio, ele está demônio. É essa diferença. É isso que nos faz ter a diferença. Então, o João, o Pedro, o Manuel, ele não é ruim. Ele não é mau, está. Quando eu digo ele é assim, eu digo, bom, ele é assim, nunca vai melhorar. Não vai ter uma oportunidade de melhorar. Quando eu digo ele está assim, bom, hoje eu estou assim, você está assim. Hoje eu estou Roberto, sou uma filha caçula de 10 irmãos, filha do seu Oscar e da dona Eunice, mas na outra vida eu posso estar diferente. Hoje você está igual a Luísa, mas a Luísa você pode estar diferente. Hoje ele está um demônio e amanhã ele pode estar diferente. Então eu acho que é mais ou menos esse caminho que nós estamos perceber, né? Ele não é um demônio, ele não é ruim, ele está ruim. E se aproximou da gente. Por algum motivo nós temos uma participação nisso, como bem podemos ajudar eles. E a partir do momento que a gente sai do filho do outro, nós já estamos ajudando de alguma forma. A partir do momento que nós, como cidadãos, como pessoas, fazemos preces por eles, nós já estamos colaborando com sua evolução. Porque em todo esse nosso contexto, essa nossa percepção, nós aprendemos a importância que tem uma prece, né? Para qualquer pessoa, em qualquer situação, que nós podemos ter uma prece é capaz de fazer, e até onde ela é capaz de chegar. Então, uma das frases mais perfeitas, quando não soubermos fazer face uma prece, é fundamental, é essencial para a nossa evolução e para a evolução das pessoas do nosso planeta. É isso aí. E eu estava pensando, você estava falando das asas do anjo, e a gente tem doutrina espírita que atingir a condição angélica, de termos essas asas, nós temos que adquirir as duas asas que vão nos elevar
A asa do conhecimento e a asa da caridade, a asa do amor. Então não basta apenas o conhecimento sem o amor, não basta o amor sem a asa, que nós vamos ser capengos, né? A gente não vai conseguir voar. Eu costumo sempre dizer que nós somos todos anjos de uma asa só. E a gente só vai conseguir voar quando estiver se abraçado ao outro irmão, e a gente vai estar voando juntos. Então, quando você se dedicar ao serviço do próximo, tendo o amor no seu coração, tendo conhecimento, usando a fé e a razão para crescer, para progredir, para evoluir, você vai conseguir sim atingir as esferas luminosas. Mas isso precisa esforço, trabalho, dedicação e persistência. É a nossa missão na nossa jornada. E nós estamos aí, né, Luiz? Persistindo, né? Persistindo e acreditando em nós. E acreditamos no próximo. Porque eu acredito muito no nosso planeta, no Brasil e no ser humano. Eu não perdi a fé jamais na evolução das pessoas. Tem bastante gente fazendo maldade, mas tem muita gente fazendo coisa boa. E não precisa de fazer propaganda. A bondade pode estar dentro do seu lar, pode estar no seu trabalho, pode estar na rua quando necessário. E tem muita gente boa por aí, que a gente nem imagina que está disposta a ajudar e fazer o bem, e também o bem não precisa ser anunciado. Vamos lá fazer isso. E é essa bondade, esse caminho, que eu acredito que é a nossa evolução. E também tenho a plena certeza que essa evolução foi existe com conhecimento e com estudo. Porque isso funciona para tudo, né? Não adianta só ser médico que eu amo, eu sou professora que eu amo criança, sem o estudo. Não adianta nós estarmos aqui falando sobre Jesus sem estudar sobre ele um pouquinho que a gente tem de material. E isso que nós temos é nada perto do que ele significa. Mas ainda nós temos isso. Esse é o nosso ponto de partida. Então, eu amo Jesus, eu amo os ensinamentos. Quando você diz, bom, eu não sei, eu só amo. Então, esse amor com conhecimento é o que faz toda a diferença. Ele nos faz diferença. Não se faz melhor, mas nos faz traçar uma caminhada melhor, né? Mais oportunidades e mais responsabilidades. E quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais responsabilidade tem. Então, que esse estudo tenha sempre acompanhado de uma responsabilidade de espalhar esse conhecimento de alguma forma. E essa oportunidade que nós estamos tendo de fazer uma live é espalhar esse conhecimento. É a nossa responsabilidade do que nós vamos falar. Mas também a responsabilidade de quem vai escutar, de concordar e nem de achar que o que eu falo é verdade, que tudo que você fala é verdade. Pode discordar da gente, vai procurar, vai estudar e vai entender. Porque tem argumentos para dizer, eu não concordo por isso, por isso. Então pronto, fez papel, nós temos papel na vida de alguém, não soubemos estudar. Está tudo certo. E é uma oportunidade que a espiritualidade nos deu, não de sermos melhores, de estudar não é estudar, porque a responsabilidade de Deus nos diz conhecimento para inúmeras pessoas que estão vendo agora e vão assistir depois é muito grande. Então, que possamos ser capazes sempre de cumprir a nossa missão da melhor forma possível, né? Sempre fazendo o bem e o melhor para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho muito importante isso, porque nós trazemos, né, a essência divina dentro dos nossos corações. E é importante que cada um de nós busquemos levar essa chama, aquilo que a gente fala assim, a minha chama divina, eu posso passar para outra pessoa sem que a minha chama, a minha luz diminua. O conhecimento, o amor, são coisas que nós podemos passar
sem sombra de dúvida, quantas e quantas pessoas necessitarem, que não vai diminuir o amor e o conhecimento que a gente traz dentro de nós. Então, que essa centelha de vida, ela possa, sim, espalhar a quantos e quantas corações a gente encontrar pelo caminho. Essa questão, como ser encarnado nesse planeta de provas e expiações, para nos melhorarmos cada dia. Que a gente fala assim, ninguém vai querer sair de uma encarnação demônio e sair de uma vez só, né? Nós vamos passar por várias e diversos estágios até atingirmos a nossa plenitude. Mas faz parte do nosso processo evolutivo. Uns vão chegar mais rápidos, outros vão demorar mais, mas todos chegarão. Isso é importante. Essa certeza que nós precisamos ter. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer esse momento, essa nossa conversa tão importante. E só finalizar indicando uma história, que é uma história da Escola Waldorf, que chama Menina da Lanterna, e ela fala sobre essa luz, essa busca de ninguém pode acender a sua luz por você, mas quando você tem a sua própria luz, você pode iluminar o próximo. Então, tem várias formas dessa história, de teatro, e eu aconselho todo mundo a assistir. Uma Menina da Lanterna. E é isso, né? É a certeza das pessoas que você passa no caminho. Você não vai lá e pede para alguém acender a sua luz. Mas quando você tem a sua própria luz, que você traz o seu caminho, você passa pelas dificuldades e tem a sua luz, você pode voltar acendendo a luz de quem precisar, sem apagar. Então, eu gostaria de agradecer por essa manhã, por nós aprendemos, passar a palavra a você para fazer suas considerações finais e a prece final para a gente. Roberta, eu queria agradecer uma vez mais o gentil convite seu do Centro Espírita Irmã Moçada, e essa uma relação de carinho e de amizade já não dessa, mas acredito de outras existências também, né? Esses amigos que a gente encontra pelas redes sociais, certamente são queridos amigos que a gente já se reencontra outras vezes. Não há acaso nesse reencontro, né? E eu agradecer ao convite, agradecer a cada um que esteve aqui conosco na live, e agora não consigo nem falar o nome de todos, mas agradecer a todos que já estiveram, que vão chegar depois para assistir também, convidar a todos para que possam ficar conosco de segunda a sexta, às 22 horas, no nosso perfil Reflexões Aloísio, participando das nossas lives. E, por sinal, amanhã nós vamos ter uma live especial de sorteio do livro O Gigante Deitado, de Jerônimo Mendonça, né? A Vida e Obra de Jerônimo Mendonça. Aqueles que não estão nos acompanhando, convido para estarem acompanhando também, participar lá do sorteio. E quem sabe, né, vai dar certo. O livro é esse daqui que nós vamos sortear amanhã. O Gigante Deitado, de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins, e estejam conosco, então. Roberto, então, agora, para finalizar, eu gostaria de convidar a todos os nossos queridos amigos, aqueles que se sentem confortáveis, fechar os olhos, uma respiração profunda. Agora vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, traindo nossa mente, mentalizarmos ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, rogando que possa abençoar cada um de nós que estamos na live, que já passou por ela ou vai assistir. Pedir a Ele que possa, para os nossos familiares, os nossos entes queridos, dar-nos um domingo de muita paz, de muitas alegrias, uma semana recheada de muitos ensinamentos e muitas luzes e energias para o nosso corpo, para o nosso espírito. Que Ele possa abençoar os nossos irmãos que perambulam pelos caminhos, não tendo um lar, não tendo um teto, nossos irmãos presidiários que cumprem penas, os nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos, enfim, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a mão do nosso Mestre Jesus possa parar
a cada conflito, derramando as melhores energias de paz, saúde e alegrias espirituais. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre. Muita paz, muita luz, que nós tenhamos um domingo de muitas energias e de muitas alegrias espirituais. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Um domingo abençoado. Sigam a página do Aloysio, quem veio através da nossa página. Quem veio através do Aloysio, siga a nossa página do Centro Espírita em um lugar. Nós estamos aqui a todo domingo trazendo um pouquinho de conhecimento e de oportunidade de crescermos juntos sempre. Um bom domingo para todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.